Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu venho aqui através da rede social fazer um convite, para todos. Hoje, mais uma vez, nós estamos com o nosso curso do IBAD ali na Igreja Assembleia de Deus, Vida Nova, na rua Serra Dourada 768, ali no bairro Periolo. Então hoje nós não estamos mais no Morumbi, nós estamos ali no bairro do Periolo, próximo ali do Morumbi. Para quem vai pela Rua Corbélia, chegando na Rua Corbélia, ali na Frutaria Prado, só entrar à esquerda ali, meia quadra, nós estamos com a nossa igreja ali, Assembleia de Deus, Vida Nova. Então nós estamos mais uma vez com o nosso curso do IBAD, o curso teológico, onde nós estamos falando sobre o profeta Daniel, Antes de eu comentar, eu gostaria que vocês lessem a palavra do Senhor junto comigo no livro de Mateus, no seu capítulo 24 e o versículo 15. Que diz assim: então quando virem a abominação devastadora, predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, será o tempo para quem tiver em Judá fugir para os montes. Se alguém estiver no telhado, não deve descer para juntar os pertences da casa. Se alguém estiver no campo, não volte para pegar o casaco. Que tempo terrível será para as grávidas e os lactantes. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no Shabá. Mas o que me chama mais atenção é quando no versículo 15, a parte A, que diz assim: então quando virem a abominação devastadora, predita pelo profeta Daniel. Aqui a gente vê o próprio Senhor Jesus dando testemunho do profeta Daniel, falando da sua profecia apocalíptica. Alguma se cumpriu, outras ainda vai se cumprir, nós vamos estar falando hoje. Até também gostaria de ler também aqui em Daniel capítulo 12, que é muito interessante, no versículo 4 até o versículo 9, que diz assim: no entanto, você, Daniel, guarde essas palavras em segredo e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para cá e para lá quando o conhecimento aumentar. Então eu, Daniel, olhei e vi diante de mim dois outros, um deste lado do rio e o outro do outro lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava acima da água do rio: quanto tempo durarão essas maravilhas? O homem vestido de linho que estava acima da água do rio levantou a mão direita, a mão esquerda para o céu e jurou por aquele que vive para sempre, que elas durariam tempos e meio, e ocorrerão quando o poder do povo sagrado não for mais danificado. Todas essas coisas terminarão. Também eu quero pegar a parte A do versículo 4. No entanto, você, Daniel, guarde essas palavras em segredo e cele o livro até o tempo do fim. Então aqui, quando Daniel ele teve as visões que a gente vai estar explicando hoje no estudo sobre a estátua de Nabucodonosor, uma estátua bem comentada, com sua cabeça de ouro, que representava o tempo glorioso de Babilônia, aonde o seu esplendor, o seu poderio, o seu poder bélico, o seu exército, a sua cidade, até os jardins, que ele tinha os jardins mais belos que tinha ali na cidade de Babilônia. Então, representado pela cabeça de ouro, nós temos ali o peito de prata da estátua, e os seus dois braços cruzados, porque a prata é inferior ao ouro, só que o peito ele é maior que a cabeça. Então, estava querendo dizer que por mais que haveria um outro reinado que venceria a Babilônia, que foi os Medos e o Persa, por isso que tem dois braços, um braço representava os Medos, o outro braço os Persas. Então eles seriam em maiores, juntando, fazendo essa aliança em maior número, que venceria a Babilônia. Depois a gente vê o ventre, e a cintura e um pedaço da coxa de bronze. Depois nós vamos ver através do Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, que também venceu os persas, Fala de bronze porque, além de ser a era do bronze, através de um oráculo ali do Egito, ele profetizou, ele viu uma visão que via homens de bronze vindo do mar, eles eram conhecidos como guerreiros do bronze, devido aos seus escudos, capacete, aos seus elmos, as suas espadas. Então eles eram conhecidos como os guerreiros de bronze, que foi o exército de Alexandre o Grande, que
que venceu depois os Medo-Persas. A gente vai ver também as pernas, né, as duas pernas, que simbolizavam o Império Romano, que viria depois, a Roma Oriental e a Roma Ocidental. Depois nós vamos ver a divisão dessa Roma. E os pés, que é formado por barro e ferro, né? A gente vai ver que o Império Romano iria ter uma continuação, que a gente vai estudar, a gente vê depois em escatologia, lá no final do Apocalipse 13 e também no Apocalipse 17, que Roma ainda vai ter uma influência, por mais que muitos dizem que vai vir ali da Síria, outros lá da Rússia, por causa que fala Gog na terra de Magog. Então, a gente vai estar estudando, vamos tentar mostrar nos mínimos detalhes a visão que Daniel teve da estátua de Nabucodonosor e também dos 4 animais, que também simboliza praticamente a mesma coisa. O que vai é que os animais dão um pouco mais de detalhe do que a estátua. Na estátua a gente vê o pé com os 10 dedos, que simboliza as 10 cidades bárbaras que surgiram depois do Império Romano, né? Então a gente vai ver também o leão com asas, que o leão simbolizava Marduk, né? Bel-Marduk, que era uma divindade babilônica, as asas que simbolizavam as asas de águia, que era um grande alcance de conquista que os babilônicos tiveram. Pois a gente vai ver também o urso, que ele se levantava de um lado. Por quê? Porque era 2 reinos, eram os medos e os persas, né? E os persas eram maior que os medos, né? Por isso que ele se levantava de um lado, o urso. As 3 costelas na boca do urso, que foram as 3 cidades, ou os 3 reinos que resistiram, né, aos medos persas, que foi a própria Babilônia, o Egito e a Líbia, né? Então essas são as costelas que estavam na boca do urso, na visão de Daniel. A gente vai ver o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que o poder de alcance seria muito mais rápido, muito mais veloz do que os medo-persas, né? E o seu alcance também seria muito maior. E depois as 4 cabeças, que simbolizavam os 4 generais de Alexandre o Grande quando ele foi morto, né? Que é Ptolomeu, Cassandro, Lisimaco e Seleuco, né? Os 4 generais de Alexandre o Grande, que a gente vai também estar explicando nos mínimos detalhes ali. E também nós vamos ver um semelhante, porque todos esses foram semelhantes, né? Daniel viu um semelhante ao urso, um semelhante ao leão, um semelhante ao leopardo, porque não tem animal de 4 cabeças. Então, assim, é semelhante como ele falava na sua visão, mas ele falou que não tinha semelhança na flora, né? Não existia um animal como ele viu. Então ele chamou de besta, né? Uma besta fera, um monstro, dependendo da tradução da sua Bíblia. E essa besta, ela continha 10 chifres, né? 10 chifres, e depois saiu um chifre pequeno que foi dado olhos e boca, e essa boca blasfemava contra os santos de Deus, e esse chifre pequeno também, ele acabava derrubando 3 chifres, né? 3 reinos que foram derrubados. A gente vai estudar sobre as 10 tribos bárbaras que surgiram. A gente vai ver que o Império Romano ele foi minado por esses bárbaros, e depois, no final, no ano 476, no final do Império Romano, então a gente vai ver que surge a Era Papal. E a Era Papal, nós vamos ver também que teve uma influência muito grande, e nós vamos ver que dali o Papa ele derruba 3 tribos bárbaras, né? Complementando a profecia de Daniel. E depois a gente vai ver também o cordeiro, o carneiro e o bode, que também simboliza a persa e simboliza também os gregos. O carneiro com 2 chifres. Por que o carneiro com os 2 chifres? Porque é os medos e os persas, né? E nós vamos ver o bode com chifre no meio dos olhos, que ele vence o carneiro. Então, quando ele vence o carneiro, ele pisoteia sobre o carneiro, ele se exalta, e esse chifre, então, ele é quebrado. Esse chifre é a morte de Alexandre o Grande. Mas nasce 4 chifres na cabeça desse bode. Esses 4 chifres são os 4 generais também, que simbolizam as 4 cabeças do leopardo, que são os generais de Alexandre o Grande. E também diz que surge um chifre pequeno no meio desses 4 chifres, que a gente vai ver que é Antíoco Epífanes, né? Que ele também tem uma grande função. Muitos falam que a profecia de Daniel quer dizer ele, né? Pelo que ele fez, a blasfêmia que ele fez no templo de Deus, e eles acham que ali, não, essa tipologia que Daniel fez ali pode ter alguma coisa a ver, mas o que está falando é lá no livro de Apocalipse, que a gente vai estudar nas 70 semanas de Daniel.
Então eu quero convidar você, né, para estar conosco no estudo. Lá a gente vai esmiuçar mais, a gente vai falar bem mais completo sobre a estátua de Nabucodonosor, sobre os reinados, sobre a visão dos 4 animais que surgem do mar, porque quando fala surge do mar, é porque surge no meio dos povos. Mar quer dizer povos, quer dizer nações. Quando fala ventos, quando fala tempestade, quer dizer luta, guerras, né? Então ali, e os animais, né? Os 4 animais que simbolizam 4 reis, né? Então a gente vai estar explicando, esmiuçando também a visão que ele teve da grande árvore, né? Sua copa chegava até o topo do céu, que os frutos se escondiam debaixo das suas folhagens. Então a gente vai explicar que foi quando Nabucodonosor perdeu a sua sanidade por 7 anos, né? Que foi 7 tempos que o Senhor tinha revelado para Daniel. Então a gente vai estar esmiuçando tudo isso daí. Hoje, logo mais, a gente também vai estar falando sobre as 70 semanas de Daniel. E se você ver e prestar atenção no estudo, você vai ver que nós estamos já no tempo do fim. Nós lemos Daniel no seu capítulo 12, que o livro era para ser selado e seria aberto só no tempo do fim. Então, para ver como nós estamos vivendo o tempo do fim, quando os arqueólogos começaram a descobrir, fazendo as suas escavações na sua arqueologia, acharam muitos flagelos, argilas com cuneiformes escritos sobre Babilônia, sobre Nabucodonosor, acharam também muitos documentos. Então isso daí, utensílios da época, isso daí começou a desvendar e o livro da profecia de Daniel começou a se abrir. Então hoje ele está sendo desvendado, né? Hoje é possível você ler e conseguir desvendar aquilo que Daniel tinha visto no passado. Por quê? Porque nós já estamos vivendo a época dos pés da estátua, né? Nós estamos vivendo aí o final dos tempos, né? Até fala da grande pedra que não foi cortada por mãos. Por que essa grande pedra não foi cortada por mãos? Porque não tem nada a ver com a humanidade, isso aí já é celestial, é o Senhor, porque o nosso Senhor Jesus é a nossa rocha inabalável, é a pedra do construtor, é a pedra de esquina. E quando fala que ela foi atirada, ela veio do alto, ela veio do nada e caiu nos pés da estátua de Nabucodonosor, aonde a estátua havia pedaços. Então aí está falando que o reino milenar de Jesus Cristo, ele vai desfazer das nações que estiver aliado ao anticristo na grande tribulação, e ele vai vir, vai acabar com esses reinos, e aí vai surgir um milênio com o nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra governando. Então a gente vai explicar. Eu quero fazer o convite para vocês. Então hoje, às 20 horas, nós estaremos ali na igreja Assembleia de Deus, Vida Nova, Rua Serra Dourada, 768, no bairro Perioro. Quero deixar um abraço para Claudete Felipe, né? Pedro Lima também, Deus abençoe. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Josué Muniz também, Josué, um grande abraço. Eli Monteiro, Lucas de Souza, Jennifer Cristina, Amanda Letícia, Afonso Nunes Carvalho também, um grande abraço. A minha esposa que curtiu, mas chegou agora e está aqui em casa comigo, né? Grande abraço aí, amor. Tá bom. Aí ela falou, tá bom. Silvia de Cássia Torres, Jonas Barbosa, Sueli Silva, ô Sueli, grande abraço para você aí em Campo Mourão, o pastor Celo, para Mariana, para Mariana criar juízo, hein, Sueli, tá? Ô Mateus, saudade do Mateus, hein? Faz tempo que você não vem louvar lá conosco ali na igreja, hein? Quero deixar um convite para você, ó. Tiver aí disponível aí, vem domingo aí louvar a Deus conosco aí, aproveitar que você está nos assistindo aí. Jurandir também, Jurandir, Deus abençoe, Jurandir ali da igreja do pastor Simão, teve conosco ali na nossa inauguração, Deus abençoe. Gilson Camargo também, Deus abençoe. Maria Regina, também Deus abençoe a sua vida, Maria Regina. Claudião sempre está vendo, né? O Claudião, grande amigão meu, ali da cidade de São Paulo, né? Crescemos juntos. E o Zé Boleta também, um grande abraço para você, Zé Boleta. Deus abençoe a sua vida, né? A sua esposa, o Felipe, a Jéssica, todos vocês aí que estão assistindo. Maria Selma também, um grande abraço. A Vilma, lá do Tarumã também. Congregamos junto, Vilma. Deus abençoe. Cleilton,
Demos aula ali na Assembleia de Deus no Tarumã, né, Cleito? Um grande abração. Pedro Lima também. Todos vocês aí que estão nos assistindo. Então, quero deixar esse convite, né? Então, nós vamos estar esmiuçando detalhes da estátua de Nabucodonosor, a visão dos 4 animais, do carneiro e o bode, e também vamos falando da grande árvore, que a sua copa chegava até o topo, até o céu. Na queda de Babilônia, a gente vai ver a queda dos medos persas. Engraçado que os medo persas, Isaías tinha profetizado 150 anos antes, né? Falando de Ciro o Grande, né? O grande libertador que libertou o povo ali de Babilônia. Ele é provocativo, mas diferentemente como eles estavam ali em Babilônia. Então a gente vai estar falando desses reis aí, do Alexandre o Grande, a Grécia, os generais, Roma, a influência de Roma, Antíoco, Epífanes, e o que esse homem fez, a blasfêmia que ele fez no templo. Vamos falar do Hanukkah, né? O Hanukkah, nós vamos falar que é no dia 25 de dezembro, onde o povo comemora o Natal. O judeu comemora o Hanukkah, que também tem a ver com Antíoco Epífanes, na guerra do Judas Macabeus, ou a guerra dos Macabeus, né? Às vezes as pessoas falam aqui assim, ah, pastor, mas tem a Bíblia Católica, tem aqueles livros que não tem nada a ver. Falo, tem sim, irmãos. Aqueles livros que estão ali, principalmente Macabeus, tem primeiro Macabeus e segundo Macabeus na Bíblia Católica. Eles foram colocados no canon. A diferença que eu quero explicar para vocês é que assim, a Bíblia evangélica, os judeus, eles preferiram colocar os livros que foram inspirados por Deus para escrever aquilo. Já primeiro Macabeus, segundo Macabeus e os outros livros que estão ali, eles não foram inspirados, são livros históricos, né? Então, se você ler primeiro e segundo Macabeus, principalmente capítulo 3 de primeiro Macabeus, você vai ver a guerra dos Macabeus e vai falar sobre Antíoco Epífanes, e você vai ver e analisar que tem a ver com um chifre pequeno que nasceu na cabeça do bode quando caiu os 4, né? Que são os generais de Alexandre o Grande. Então, você vai ver o que tem ali. Então, esses livros são importantes porque são livros históricos. Tem os livros apócrifos. Os apócrifos, sim, são livros inspirados, mas na era papal foi retirado do canon, né? Então, tem os apócrifos, tem os históricos e os inspirados por Deus que estão no canon até os dias de hoje. Então, quero deixar um grande abraço. Deus abençoe. Tem aqui o meu filho Caio, que também... Oi! Esse aí também tem aprendido um pouco, né? Está aprendendo o hebraico também, né? Então, graças a Deus. Então, Shalom Lehom. Paz do Senhor a todos e que Adonai Braká. Que o Senhor abençoe. Amém? Fiquem com Deus.